Muito bem, vamos resolver aqui algumas questões da banca CESP para você entender o padrão que essa banca adota, né? Então, olha essa primeira questão aqui. Estaria mantida a correção gramatical, o sentido original do primeiro período do texto, se ele fosse reescrito da seguinte forma. Antes de começar a ler, vou destacar para você uma coisa importante. Olha essa parte aqui, ó. Correção gramatical. Quando a banca falar em correção gramatical, o que você faz? Você vai correr para ver se está certo. E aí tem que analisar o que? Concordância, pontuação, crase, regência, acentuação, certo? Vamos pegar a frase. Há 50 anos, vírgula. Um dos fatos mais marcantes ocorreram na sociedade brasileira. Pronto, aí você já catou o erro, né? Por quê? Você tem aqui um dos fatos, tá vendo que está aqui no singular? Um dos mais marcantes ocorreu. Um dos fatos ocorreu. Então tem que estar no singular. O problema é que aqui está no plural. Esse é um erro de concordância, tá? Então o que você coloca aqui? Você coloca que a primeira questão está errada. Beleza? Olha a sua segunda questão aqui. Você tem os termos nos últimos 50 anos, linha 1. Primeiro, linha 5. Segundo, linha 9. Contribuem para a progressão das ideias no texto. Então, vamos dar uma olhada aqui. Você tem lá, nos últimos 50 anos. Isso aqui está introduzindo o texto, uma expressão que começa o texto e está localizando você temporalmente. Então, até aí que beleza. Primeiro, está lá na linha 5, né? Ele fala assim, 2 fatores, combinação de fatores. Primeiro, tal. Segundo, tal. Essa questão está certa. Por quê? Porque a colocação desses elementos aqui, ó, nos últimos 50 anos, primeiro, segundo, nós chamamos isso de cadeia coesiva. Beleza? O que contribui para a progressão do texto. Olha aqui essa terceira. O trecho. Esse sucesso influenciou o comportamento e os valores sociais das mulheres. Poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Esse sucesso influenciou no comportamento e nos valores sociais das mulheres. Bem, veja só. O verbo influenciar é um verbo transitivo direto. O que acontece aqui? Quando eu digo influenciou alguma coisa, tá? Eu tenho simplesmente o objeto direto. Quando eu digo influenciou em alguma coisa, nós temos aqui a colocação de uma preposição na sentença. Tá aqui, ó, no comportamento e nos valores. Aí você vai pensar, isso aqui vai comprometer a correção gramatical? Porque o que a banca está falando é corretamente reescrito. Não, então essa questão aqui está certa, sem crise, sem problemas. Tá? Agora vamos pegar aqui mais uma. Depreende-se do texto que a participação das mulheres na sociedade brasileira deve-se exclusivamente a fatores culturais e a formação de identidade feminina. Olha o problema aqui, ó, exclusivamente. Eu nem precisei voltar ao texto, isso aqui já mostra que a questão está errada. Agora, vamos pegar aqui a questão 5. O texto pode ser classificado como narrativo. Isso é uma questão de quê? Isso é uma questão de tipologia textual, beleza? Por apresentar a história da inserção das mulheres na força de trabalho. Seguinte, o texto que nós temos ali, ó, começa. Se você analisar, eu vou voltar aqui um pouquinho só para que você possa analisar. Até eu vou dobrar aqui essa parte do texto para que você possa ler comigo. Ó, veja aqui. Tá lá, nos últimos 50 anos, um dos fatos mais marcantes ocorridos na sociedade brasileira foi a inserção crescente das mulheres na força de trabalho. Isso aqui é uma tese, bicho. Isso aqui marca o quê? Uma tipologia de texto dissertativa. Tipologia dissertativa. Então, essa questão aqui, falando que o texto é narrativo, isso aqui tá errado, meu velho. Nada a ver isso aqui, beleza? Curtiu? Essa aqui vai ser a série de cara na prova. Até a próxima. Força!